seja um lenitivo na vida de alguém. Essa passagem está em Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Saúda-vos Aristarco, que é prisioneiro comigo, Marcos, primo de Barnabé, sobre quem vocês receberam instruções, se ele for ter convosco, e Jesus, conhecido por Justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Essa passagem é Paulo preso, mandando uma carta para os irmãos da igreja de Colosso. E Paulo, por que ele estava preso? Por fazer a vontade de Deus, por fazer o que era certo, por pregar a palavra do Senhor, por isso ele estava preso. Naquele momento de lockdown que ele estava vivendo, semelhante ao que nós temos vivido nesses últimos meses, ele chegou a uma conclusão que as suas grandes realizações, as suas grandes viagens, tudo aquilo que ele fez foi uma bênção, certamente. Mas agora preso, no final das contas, ele descobre que o que restou a ele eram apenas um pouco punhado de amigos. E ele cita aqui o nome de 3, Aristarco, Marcos e Jesus. Esse Jesus não é o nosso rei Jesus. Jesus era um nome comum, então era uma pessoa chamada Jesus. Ele cita esses 3 e diz, esses 3 homens têm sido o meu lenitivo. Lenitivo é uma palavra que nós não costumamos usar no nosso dia a dia, mas significa uma substância que alivia dores, uma substância calmante e analgésica. O que Paulo estava querendo dizer quando ele chamou aqueles 3 amigos de lenitivo? Nesse momento de dor, de prisão, de lockdown que eu estou vivendo, esses 3 amigos têm sido o meu calmante, o meu analgésico, o meu lenitivo. Trazendo isso para a nossa vida, irmãos, aplicando para nós também precisamos ser lenitivo na vida das pessoas, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo agora. Há uma multidão de pessoas que precisa de você, meu irmão, a minha irmã. Por onde você for, sempre vão ter inúmeras pessoas que precisam que você seja o lenitivo delas. Se você for mais sensível um pouquinho, você vai descobrir que no seu trabalho, na sua casa, na sua família, tem pessoas que estão desesperadas por um lenitivo, por alguém que os acalme, por alguém que os encoraje. E para ser um lenitivo mais eficiente, Paulo vai dando alguns exemplos aqui que nós podemos aplicar em nossa vida. Aqui no versículo 8 ele diz assim, eu estou enviando para vocês com o propósito de dar conhecimento, Tíquico, da nossa situação e de alentar o vosso coração. Aplicando para a nossa vida, nós precisamos, para sermos lenitivos eficientes, ser pessoas que alentam o coração das outras. O que significa alento? Alento é uma palavra que significa ânimo, coragem. Nós estamos vivendo em tempos onde as notícias são as piores possíveis e elas não melhoram. Elas parecem que pioram a cada dia. A vacina está chegando, está nos animando. Por enquanto não está nem em 2% de vacinados aqui no nosso estado. Em alguns outros estados estão um pouco mais. As notícias não são tão boas assim, mas nós cremos que em breve vai ficar. O fato é que se nós ligarmos a televisão e ficarmos somente nos alimentando das notícias, o nosso coração vai ficar ansioso, sobrecarregado, porque as notícias ruins têm sido maiores do que as notícias boas. E parece que muitas pessoas têm prazer em compartilhar o número de mortes que cresce e as dificuldades que nós estamos vivendo e, enfim, nós, para sermos lenitivos da vida das pessoas, precisamos daqueles que vão levar palavras de coragem, palavras de ânimo, palavras de esperança onde a maioria não consegue ver. É como aqueles espias que Moisés mandou, 10 voltaram enxergando tragédia total, 2 voltaram enxergando o milagre que Deus poderia fazer. Se você quer ser um lenitivo eficiente na vida de alguém, seja alguém que dê coragem, que dê ânimo, deixe que as más notícias, a televisão dê você palavras de esperança, palavras de conforto, palavras de ânimo para a vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Paulo continua aqui no versículo 10 dizendo, saúda-vos Aristarco, que é prisioneiro comigo. Ele fala de Aristarco que era prisioneiro e uma coisa interessante, não sei se você sabe sobre Aristarco, ele estava preso não porque tinha feito algo errado, mas porque estava seguindo a Paulo. No meio de uma confusão em Jerusalém por causa dos ensinamentos de Paulo, Aristarco foi preso. E tem mais um detalhe que é lindo nessa história. Quando Paulo foi levado prisioneiro no navio que ia para Roma, nós temos 2 pessoas que viajaram com ele, Aristarco e Lucas. Como é que Lucas e Aristarco viajaram se o prisioneiro era Paulo? Porque a lei romana permitia que cada pessoa romana, e Paulo era um cidadão romano, tivesse 2 escravos.
Então Aristarco, além de ter sido outrora preso por causa de Paulo, agora ele se coloca como um escravo para que Paulo o leve numa viagem missionária. É desse tipo de amigos que nós precisamos ser e ter. Se você quer ser um lenitivo na vida de alguém, você precisa ser como Aristarco, estar junto em todos os momentos. Não apenas o famoso, estamos junto, não apenas isso, mas realmente, efetivamente, estar junto com as pessoas que precisam. Aqui no versículo 12, a Bíblia diz: saúda-vos Epáfras, que dentre vós, servo de Jesus, ele se esforça sobremaneiramente, continuamente por vós nas orações. Para ser um lenitivo eficiente e eficaz na vida de alguém, você precisa pagar o preço de oração por essa pessoa. Não deixe de orar. Clame, interceda, por mais difícil que aquela pessoa for, mais ainda você tem que orar por ela. E para terminar, aqui no versículo 17 diz: também dizei a Arquipo, para ele atentar para o ministério que ele recebeu do Senhor para o cumprir. Outrora, Arquipo foi líder. Foi uma das pessoas que Deus usou para fazer grandes coisas, mas agora ele estava desanimado. Como hoje em dia tem muita gente desanimada. Parece que essa epidemia, além de, ceifar a vida de tantas pessoas, desanimou outras milhões e milhares de pessoas. E Paulo, para ser um lenitivo na vida das pessoas, ele dizia: anima Arquipo. Não deixe ele ficar para baixo, traz o ânimo de volta para ele. Para você ser um lenitivo eficiente na vida de alguém, você de vez em quando vai precisar exortar também. Você vai precisar reanimar, vai precisar às vezes falar umas verdades. Por mais que doa, quem quer ser um lenitivo não traz apenas ali palavras boazinhas, mas de vez em quando tem que trazer palavras de exortação, de ânimo para sacudir aquela pessoa que você ama. Que Deus use a sua vida como lenitivo de alguém. Seja aquela pessoa que vai ser um instrumento na mão de Deus para abençoar muitas outras. Deus abençoe a sua vida.